A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente aqui convosco para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje, nós que estamos estudando, sim, nós estamos neste segundo trimestre de 2021, estudando os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje, na a lição de número 3, nós iremos falar dos dons de revelação. Sim, dons de revelação. Lá no texto áureo, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 14, 26, diz: O que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, ou doutrina, revelação, tenha língua, tenha interpretação, e faça-se tudo para edificação. Sim, no nosso culto, a liberdade de os irmãos participarem e cada um presta o seu culto de adoração a Deus com as ferramentas que Deus o concedeu. Mas nós cremos, pois somos, como estudamos na lição passada, no primeiro trimestre, nós somos pentecostais e cremos que Deus dá dons espirituais aos homens, para que tudo seja para a edificação da igreja. A verdade prática diz que os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Sim, infelizmente, essa é uma realidade do século XXI, aonde depois de passar por anos de muita obscuridade no cristianismo romano, depois de passar por um certo esfriamento depois da reforma, nós vivenciamos um despertar do Espírito dentro da obra pentecostal que nos convida a apregoar o nome do Senhor Jesus, guiados e no poder do Espírito Santo. Mas também vemos hoje no nosso meio, no movimento neopentecostal, uma série de atrocidades, de exageros, e é importante sim nós estudarmos os dons de revelação, Sim, nós temos uma leitura bíblica em classe, né? E depois nós vamos aqui entrar na introdução, onde nós vamos ver que o Stanley Orton, aquele clássico comentarista pentecostal, ele dividiria ali os dons em dons de revelação, em dons de poder e em dons de expressão, aonde hoje na aula nós iremos trabalhar com essa primeira categoria dos dons de revelação. E o texto da leitura bíblica em classe, nós sempre falamos para que você tenha contigo aí uma Bíblia em mãos, a nossa regra de fé e prática. O nosso pentecostalismo ele é bíblico, a nossa conduta ela é bíblica, a nossa regra de fé e prática ela é bíblica. Assim nós cremos a partir da palavra, né? Não é um simples ato de doutrina humana ou de religiosidade. Nós cremos no que diz a palavra e também em cima da palavra nós conceituamos a nossa aula. Então tenha contigo aí, vai aparecer na sua tela, talvez você tenha acesso à revista, mas fica sempre com a Bíblia perto de você para você poder estar consultando também. Se essa aula tem já te ajudado, as outras aulas que nós temos feito aqui no canal da Alfa e Ômega tem te ajudado você a preparar suas aulas, a ministrar suas aulas. Em algumas igrejas, infelizmente, nesse tempo tão difícil, nós não estamos tendo aulas presenciais. Se a aula da Escola Bíblica Online da Alfa e Ômega tem te ajudado, dá um glória a Deus aí nos comentários, deixa o seu curtir, compartilha essa aula com os seus grupos de WhatsApp, Facebook, no Instagram. Assim, divulgando, você nos ajuda e o YouTube vai entender também, através do curtir, do comentário, que essa aula é válida para que outros também possam conhecê-la e vai nos ajudar a divulgar, e assim outras vidas podem ser edificadas e também você nos ajuda a promover o crescimento do reino de Deus. Leitura bíblica, sim, 1 Coríntios 12. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento dos espíritos. Sim, são dons concedidos à igreja a fim de que ela venha crescer e possa ser edificada. Nós estamos aqui
porque o Senhor concede dons não para usufruto próprio, mas para a edificação da igreja. E nós estamos aqui para comentar sobre esses dons de revelação, entendendo que o nosso Deus, ele se revela ao seu povo e isso contribui para o crescimento da igreja, né? Nós vemos que quando uma vez foram prender o nosso Senhor Jesus, os soldados chegaram e viram ele falando, e quando voltaram, perguntaram para os soldados, cadê aquele homem que vocês foram prender? Ele falou, não, nunca vimos alguém que falava com tanta autoridade. Era a sabedoria de Deus. Jesus cansava de falar, eu não falo nada de mim mesmo, eu falo o que eu ouvi do Pai, eu faço o que eu aprendi com o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então esse dom de sabedoria, ele vai projetar o nosso olhar para Cristo. Quando Paulo chega em Corinto, ele vai dizer desde o começo da sua primeira carta que ele quer pregar Cristo crucificado e não sabedoria humana. Mas por quê? Ele vai pregar a Jesus crucificado, mas entre os santos ele falaria a sabedoria de Deus, de modo que sim, não é uma desvalorização do conhecimento da sabedoria, mas é uma valorização de uma sabedoria que vem de Deus e que promove um entendimento, que promove uma alegria, que promove um melhor saber sobre como proceder, como falar, como agir em todas as situações da vida, e isso promove também o crescimento dos servos de Deus, o aperfeiçoamento dos santos, enquanto nós estamos aqui, sim, para que o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, conforme relatou Paulo em Efésios capítulo de número 1, o versículo de número 17. A ideia é que nós venhamos a crescer no conhecimento de Cristo, sim, no conhecimento e na sabedoria, né? Nós precisamos entender, então, que a palavra de sabedoria, em seu conceito, ela já traz uma inspiração nas coisas sobrenaturais e humanas, conforme está o dicionário Hawais aqui, o comentarista deixando registrado. Eu trouxe mais uma vez, eu já trouxe outras vezes essa palavra, a palavra de sabedoria que é usada no Novo Testamento é Sofia. Sim, a palavra de sabedoria, a palavra inteligência ampla, completa, usada no conhecimento sobre coisas, diversos assuntos. Sim, sabedoria que pertence aos homens, mas também uma sabedoria, um conhecimento que é concedido aos homens, no que tange a um conhecimento variado das coisas humanas e divinas, um conhecimento que é concedido aos homens, mas que vem de Deus, né? A ciência e o conhecimento, o ato de interpretar sonhos e de sempre dar conselhos mais sábios, seriedade, prudência adequada na relação com pessoas que não são discípulas de Cristo, e também habilidade e discrição na hora de transmitir a verdade cristã, de propagar o evangelho. Sim, também conhecimento e prática de requisitos, né, para uma vida cristã, para uma vida devota, para uma vida piedosa. Eu já falei várias vezes, a piedade é a vontade de agradar a Deus em todos os detalhes. Então a sabedoria, ela vai me ajudar a saber como proceder, a sabedoria vai me ajudar a saber o que falar, vai me ajudar em situações difíceis a tomar decisões que venham a ser corretas, de melhor proveito para todos. Sim, decisões sábias. Essa capacitação, ela não é simplesmente por algo que eu tenha adquirido por conhecimento de livros ou de experiência comum da vida, não. Ela é algo que é dada por Deus. Sim, ela é algo que ela vem da parte do Senhor. Então nós, quando vamos estudar o contexto dos dons, nós vamos ver que existem vários dons, né? Existem os dons de poder, onde estão ali incluídos a fé, curar, a operação de milagres, os dons de elocução, onde tem profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, e aqui os dons de revelação, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Nós vamos ver manifestações da sabedoria divina concedida aos homens
desde o Velho Testamento. Sim, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 41, há uma situação específica. Primeiramente, nós entendemos que essa sabedoria, ela vem de Deus. Deus, ele manifestou a sua sabedoria na criação e na organização de todas as coisas como nós conhecemos, tudo para que em tudo fosse dado glórias a Ele. Lembra do que o salmista diz? Tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Toda a criação glorifica ao Senhor. Tudo mostra a glória e a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus em organizar todas as coisas. Bem, nós vamos ver que muitas das coisas que acontecem também nas nossas vidas estão dentro da sabedoria insondável do nosso Senhor. Tem coisas que a gente não entende. Jesus mesmo chegou a falar: o que eu faço hoje vocês não entendem, quando ele lavava os pés dos discípulos, mas amanhã irão compreender. E assim aconteceu também na vida de José, o filho amado de Jacó, lá no livro de Gênesis, aquele que havia recebido uma túnica colorida, aquele que havia sido humilhado, lançado na cova pelos seus irmãos, vendido ao Egito, um homem que passou pela casa de Potifar e por conta de não renunciar, guardando aquilo que tinha recebido do seu pai, daquilo que tinha recebido dos ensinamentos de Deus, ele não se dobrou diante do pecado, diante da mulher de Potifar. Por conta disso, foi preso. Mas Deus, ele tinha um projeto, um propósito, em sua onisciência, sim, em sua infindável sabedoria, Deus tinha um propósito. E ali ele permitiu que José ficasse preso. E tendo ali o sonho do copeiro e do padeiro, José veio a trazer o discernimento, e depois disso houve também o sonho de Faraó, e no sonho de Faraó não tinha ninguém para discernir, mas Deus, ele tinha o seu servo, a qual ele tinha dado sabedoria e discernimento, interpretação de sonhos. Veja lá o que está lá no que tange, conhecimento variado de coisas humanas e divina, ciência e conhecimento, sabedoria e inteligência completa. Olha que coisa extraordinária, até mesmo para poder dar bons conselhos e interpretar sonhos. É o contexto de Sofia, que é a palavra sabedoria no Novo Testamento. Nós já vimos isso aplicado na vida de José lá no Velho Testamento. E assim, Faraó tendo um sonho, ninguém podendo trazer a interpretação. Você conhece o texto lá de Gênesis 41, a partir do versículo de número 14. Eles chamam então José, que se apresentam, e Faraó contando o sonho para José. José vem falar acerca daquelas espígaras que eram feias e as espigas bonitas, das vacas magras e das vacas gordas. E ali primeiro José vai falar de 7 anos de prosperidade e depois de 7 anos de dificuldade, de fome que viriam. Sim, e esse sonho se repetia, de modo que Deus queria provar a sua veracidade e que isso iria acontecer muito em breve, que Faraó deveria se preparar, levantar alguém sábio para que pudesse assim também fazer esse trabalho de juntar todas as coisas e guardar para livrar o povo do Egito. Mas veja bem que Deus estava preocupado com toda a humanidade, em especial com a família de Jacó, aonde José era um dos representantes. Deus queria livrar a linhagem do Senhor Jesus. A palavra de sabedoria aponta sempre para o Cristo. Então nós vamos ver que ali, através da vida de José, Deus levantou um discernimento, um entendimento, e Faraó agora compreende que não há outra pessoa mais sábia que pudesse ocupar aquele cargo e fazer uma tarefa tão grandiosa, com tanta destreza e com tanta sabedoria como ela exigia, e coloca José para poder agora ser governador do Egito e assim exercer da melhor forma aquilo que o próprio Deus havia lhe revelado sobre o que haveria de acontecer. E aconteceu, e Deus usou aquela situação na sua infinita sabedoria para poder glorificar o nome dele, mesmo que José não soubesse e tivesse que passar por um momento de provação. Eu não sei que tipo de angústia, dificuldade que você está passando, mas eu creio
que Deus, na sua sabedoria, tem um propósito em todas as coisas e que Ele também possa te conceder a sabedoria e a palavra de sabedoria para que no momento específico, a gente entende que essa palavra ela era exercida em um momento específico para a resolução de uma causa específica. Que Deus te dê a sabedoria e a palavras de sabedoria para que você possa resolver situações difíceis e possa, assim, o nome do Senhor ser glorificado por intermédio da sua vida. Então nós vamos ver que isso aconteceu na vida de José e não somente na vida de José, mas aconteceu também na vida de Salomão. Olha só, Salomão, o nome dele vem de Shalom. Assim, Shalom era paz no hebraico, no Antigo Testamento, né? O idioma que regia o Antigo Testamento, o idioma dos hebreus, Shalom. Davi já deixa para ele um reinado de paz, Davi já deixa para ele recursos, Davi já deixa para ele uma certa estrutura e até mesmo o projeto que ele iria executar, que era da construção do templo. Então Salomão agora ele continua adorando ao Senhor, e depois de oferecer mais de 1000 sacrifícios ao Senhor e de assim se prostrar e ir adorando ao Senhor, Deus aparece para ele e pergunta o que ele quer. E o que ele vai pedir? Sabedoria para entrar e sair do povo e como proceder. Olha, que nós venhamos em meio a tantas necessidades como temos nessa vida, lembrar que importante é pedir a Deus aquilo que há de lhe agradar, que Ele possa nos dar, para que assim nós projetemos a nossa adoração, e a nossa vida é uma vida de adoração como estilo de vida. Assim, tudo que nós venhamos a fazer, a pensar, a agir, a falar, possa ser para glorificar o nome do Senhor. Que nós peçamos cada vez mais sabedoria a Deus, como Salomão pediu e recebeu, e ainda abundou em tantas outras coisas, tantas situações, diante de tanta sabedoria, que a própria rainha de Sabá, que só ouvia falar, foi lá para o provar, e em situações difíceis, das mais difíceis, ele sabia como proceder, ele sabia como responder, ele deu nome a vários tipos de plantas, animais. Salomão criou muitas coisas, muitos provérbios. Em Eclesiastes ele fala que buscou a sabedoria mais do que tudo. Lá no capítulo de 1 Reis 4, nós vamos ver, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que de toda a sabedoria dos egípcios, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Lá na frente vai dizer que vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Essa sabedoria que Salomão vai manifestar, ela precisa ser refletida, porque Salomão faz escolhas ruins ao longo da sua vida. Então, à medida que Deus nos dá sabedoria, nós precisamos buscar aplicá-la, nós precisamos buscar usá-la, nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus dá, a quem muito é dado, muito é cobrado, é como se fosse uma responsabilidade também, que nós venhamos a preservar aquilo e valorizar aquilo que nos é dado. Salomão se perde em muitos dos seus caminhos, mas glórias a Deus que no final de Eclesiastes ele vai falar que o fim de todas as coisas é o temor do Senhor. Mas essa sabedoria que ela foi dada e que eu estou falando que nós precisamos preservar, valorizar, porque é uma responsabilidade que é dada àquele que pede e que Deus dá segundo o querer dele para a edificação da igreja, ela era usada até mesmo com uma grande habilidade para resolver causas extremamente complexas. Você lembra lá do capítulo de número 3 do 1 Reis? Duas mulheres, duas prostitutas, duas mulheres que haviam tido filhos, apresentam-se diante do rei, sim, só com uma criança, porque a outra havia morrido, e elas disputavam aquela criança viva, dizendo que quem morreu foi o filho da outra. E ali uma mulher falava, não é meu filho, e a outra mulher falava, não é meu filho, e o rei naquela situação, e ali então o rei manda, em infinita sabedoria que Deus concede a ele naquele momento, manda buscar uma espada para cortar a criança viva e dar um pedaço para cada mãe. Às vezes a gente ouve algumas
algumas coisas no nosso cotidiano que pode nos assustar. Nós vivemos numa cultura do politicamente correto. Sim, todo mundo no discurso quer ser muito correto, mas se parar para averiguar no profundo e no oculto, as pessoas, na verdade, elas não estão muito preocupadas com a verdade e nem com o bem-estar dos outros. Mas Salomão, ainda que ele tenha usado palavras que para alguns que pudessem ouvir eram duras, ele estava com um propósito no seu coração. E ali uma das mulheres falou: corta mesmo, mata mesmo, dá uma parte para cada um. Enquanto a outra não. A outra falou: não, deixa vivo, pode dar para ela. Manifestando o amor de uma mãe que preferia perder do que ver o seu filho morrer. E ali Salomão pôde discernir, por intermédio da sabedoria de Deus, quem era a mãe verdadeira. A palavra de sabedoria é dada para que nós possamos assim resolver problemas complexos. Porque para Deus nada é impossível, e eu creio que Deus há de te dar uma palavra de sabedoria para cada momento específico aonde você precisar. Veja bem, no meio dos dons de revelação, um homem como Neemias, que sabendo da notícia lá de Jerusalém, depois de chorar, depois de orar, depois de jejuar, de modo algum poderia se apresentar triste diante do rei, e vendo o questionamento do rei porque ele estava triste, ele fala a verdade e conta a causa, a dificuldade, a angústia do seu povo, e o rei lhe faz uma pergunta e ele precisava responder de imediato. Precisava de uma conexão que era muito mais do que 5G, um Wi-Fi ligado no céu, que precisava ter uma resposta, e Deus dá a palavra de sabedoria para ele trazer para o rei, e o rei lhe concede a oportunidade de ir a Jerusalém para reedificar os muros da cidade. Que o Senhor nos ajude e nos dê uma palavra de sabedoria para reedificarmos os muros da nossa vida, as brechas que muitas das vezes são abertas por conta de situações das mais difíceis. Que o Senhor nos ajude a resolver problemas difíceis. A palavra de sabedoria ela era usada não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Na exposição da palavra de Deus, nós vamos ver a figura de Estevão. O texto lá dos diáconos, diante da dificuldade da igreja que crescia, e ali as mulheres dos gregos, isso fala dos cristãos convertidos, disputavam com as mulheres dos judeus, as viúvas, porque umas estavam sendo amparadas e outras desamparadas, e às vezes no meio do crescimento, no meio do dinamismo da obra, alguém poderia ser esquecido, e elas começam então a questionar. Então os apóstolos veem ali a necessidade de levantar homens de Deus que pudessem ali estar atentos a essas necessidades. Homens, sim, que eram cheios do Espírito Santo, que eram cheios de sabedoria e que também tinham bons testemunhos diante do povo. Sim, então aí nós vamos ver entre eles a figura de Estevão. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, que estava fazendo o quê? Expondo a palavra, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Deus estava dando sabedoria para Estevão para falar. Se você for ver a pregação de Estevão, ele parte lá do Velho Testamento, falando desde Moisés até apresentar a Cristo, o Cristo que os judeus mataram, mas que o nosso Deus ressuscitou. Sim, que coisa extraordinária! Estevão, cheio do poder de Deus, cheio de sabedoria, expunha a palavra do Senhor. O texto de Atos 6:2 vai falar sobre isso. Irmãos dentre vós que sejam cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria, gente para poder cuidar das famílias, gente para poder cuidar das viúvas, gente para poder servir a igreja do Senhor, não só no templo, mas as pessoas que compunham o corpo de Cristo, pessoas cheias de sabedoria e que iriam se preocupar com o bem-estar, com as necessidades
com a dificuldade das pessoas, e para isso elas precisavam da orientação de Deus para saber como proceder e o que falar na hora certa. E isso é extraordinário, é algo maravilhoso. Nós vamos ver que é uma demanda tão grande, não só para os servos, mas para aqueles que exercem qualquer tipo de trabalho na obra do Senhor. É lá na rua onde você mora, lá no seu trabalho, na sua escola, aonde você bota os seus pés, que talvez um obreiro não coloque, é você que Deus vai usar com palavra de sabedoria. Mas se isso já é uma grande responsabilidade para um pai de família, para uma mãe, para um cristão que é um representante de Cristo na terra, imagina para aquele que faz o trabalho na casa do Senhor, na obra do Senhor. Ainda mais necessita as lideranças na hora de um aconselhamento pastoral, na hora do exercício ministerial, de uma forma geral. Existem situações das mais diversas, os departamentos, seus problemas que estão relacionados a questões legais diante da sociedade, problemas que estão relacionados aos bombardeios da cultura e como lidar, como poder proteger o povo de Deus, fortalecendo-os pela palavra. É só Deus que nos dá sabedoria para como assim conduzir o bom rebanho do Senhor. Que Deus te dê, professor, sabedoria para ajudar os teus estudantes, os teus alunos. Que Deus te dê, você que está aqui conosco na EBD Online da Alfa e Ômega, Ele te dê uma palavra de sabedoria e que tua boca venha jorrar aquilo que está cheio do teu coração, que a sabedoria que vem do alto, que é tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, possa te encher e em tudo o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da sua vida. Nós, mais uma vez, não podemos confundir que a palavra de sabedoria está relacionada somente ao conhecimento humano, é alguém que sabe de como lidar com as coisas. Não, isso é um dom, é um presente, é Deus quem faz, é Deus quem age, é Deus quem opera e é Ele que assim concede algo extraordinário da parte dele para que nós venhamos a saber como proceder diante das situações. Assim como nós vimos no livro de Atos capítulo 6, Deus orientando a liderança, levantar homens cheios de sabedoria, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo para fazer um trabalho diante da comunidade. Nós vamos ver que o Senhor também dava sabedoria aos discípulos para lidar, como está em Atos capítulo de número 15, com algumas questões, algumas dúvidas que apareciam. A mesma coisa também acontecia com Jesus. Olha lá, Jesus falando que o Senhor iria nos ensinar a como falar e como proceder. Jesus deixou isso relatado para nós. Em Lucas 21, de 13 a 15 diz: E vos acontecerá isto para testemunho, propondo, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Sim, como aconteceu com Estevão, que expunha a palavra de uma forma extraordinária e expor a palavra com autoridade, com poder. E o Marcos 16 diz que os sinais seguiriam os que creem, assim como em Mateus 28, quando fala da grande comissão, lá em Marcos 16 também, a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles na atuação do trabalho, na propagação das boas novas. Um bom exemplo disso é em Atos capítulo de número 8, sim, versículo 4 até o 14, nós vamos ver Filipe pregando, sim, o povo ia disperso, iam por todas as partes, anunciando a palavra, e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Filipe manifestava a sabedoria de Deus de uma forma extraordinária, de modo que todos estavam ali presos àquilo que ele falava e àquilo que ele fazia para a honra e glória do Senhor. É claro que isso desperta muitas coisas, muitas pessoas
que tentam buscar essa sabedoria da forma errada. Sempre vale lembrar que Tiago nos registra que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus, que Deus há de dar deliberadamente, ou seja, de uma forma ilimitada. Mas aquele que pede precisa acreditar que Deus vai dar, porque Ele é galardoador. Em Hebreus 11 ainda vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e de modo que aquele que acredita em Deus precisa acreditar que Ele pode assim também conceder dons aos homens e Ele pode cumprir as promessas. Deus é fiel. Então nós vamos ver que muitas pessoas elas buscam os meios errados, e ali estava um certo homem chamado Simão, que anteriormente ele era exorcista, exercia arte mágica, tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era um grande personagem. A figura de Simão ali em Atos, depois que Filipe está pregando, manifestando o poder, esse homem agora vai querer, dá-me esse poder também, eu pago em dinheiro, e ele vai ser repreendido, porque não tem como comprar o dom de Deus, mas Deus dá a quem Ele quer, sim, e aqueles que buscam a Ele em oração e buscam entregando sua vida para Jesus e se doando a Ele, renunciando ao mundo, porque o Evangelho continua sendo aquilo que Jesus falou, uma boa nova que transforma tudo. Mas quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, falou o Senhor. Então, as boas novas nos convidam a uma transformação de vida. Não dá para comprar o dom de Deus. E assim também os discípulos receberam sabedoria para lidar com aquela situação daquele homem que queria usar o dom de Deus de uma forma errada, Nós vamos ver que além do dom de sabedoria, existe o contexto também do dom, o dom de ciência. No dom de ciência é como se fosse uma iluminação do Espírito acerca da revelação dos mistérios de Deus. Eu já falei isso para vocês e numa outra situação, quando eu estava fazendo a faculdade de comunicação, publicidade e propaganda, no primeiro período eu fiz uma matéria chamada fotografia. Naquela época não era digital, ainda tinha analógica, era o processo, era interessante para nós estudantes, e ele tinha um laboratório e quando eu me converti eu perguntei a Deus o que era a revelação, e o Senhor me fez entender que é quando Ele permitia que o homem chegasse ao conhecimento de algo. Então toda ciência que há, seja ela graça comum, aonde um homem mesmo que não serve a Deus, Deus permite que ele chegue ao conhecimento de algo, assim também é na presença do Senhor, que Deus ele concede que o homem conheça, chegue ao entendimento, ao conhecimento de algo. Assim, ele está se revelando ao homem. É lindo. Lá na matéria de fotografia, é uma câmera antiga e você apertava um botão, abria o diafragma, entrava um fragmento de luz que queimava, através da lente ali, aquele filme que estava lá guardado. Você jogava ele em um líquido e ali debaixo de um papel aquela imagem era registrada. Primeiro era uma caixa escura que não tinha nada. Com um clique, abria um espaço pequeno, entrava a luz. Essa luz é símbolo do Senhor. Nós que estávamos na treva do entendimento, Ele lançou a luz da palavra dele sobre as nossas vidas e ali ficou algo que não existia. E quando nós entramos dentro dos rios do Espírito, guiado pelo Espírito, revelado pelo Espírito, uma imagem se forma a partir do nada e nós chegamos ao conhecimento de algo que não existia. Assim é também o dom de ciência, o dom de revelação, quando Deus faz que nós venhamos a entender e conhecer as coisas que estão acontecendo, O Stanley Orton ainda vai dizer que está relacionado a conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Daniel chegou a falar que o nosso Deus é aquele que revela o que está oculto e escondido. E nós vamos ver ali que a função desse dom da palavra de ciência não visa, mais uma vez,
propósitos pessoais, triviais, coisas que são tolas, revelar dados específicos de uma pessoa, ainda que Deus possa fazer isso, não é o objetivo, não. A ideia é preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno, porque existe, infelizmente, muito engano, não é só de hoje, mas parece que se multiplica. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriam. A palavra da ciência, como nós já falamos, ela tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno. Infelizmente, nem tudo que nós vemos procede da parte de Deus. Sim, e assim Deus revela aos homens a vontade dele, mas também revela assim também a vontade do inimigo para poder nos livrar. Lembra lá de Eliseu? Sim, lá no livro de 2 Reis, a Bíblia diz que o rei da Síria, ele fazia guerra a Israel e ele planejava no seu íntimo, olha, no teu quarto de dormir. Isso poderia ser até mesmo na meditação, na sua mente, na sua cama, criando ali sozinho estratagemas para poder compartilhar com seus soldados depois, mas ali Deus já revelava ao profeta Eliseu que trazia o rei de Israel e assim Deus livrava Israel da mão da Síria. E o rei chegou a ficar bravo, perguntando quem é que estava falando dos seus intentos, dos seus projetos para Israel. E assim um homem se levantou e falou que era o profeta Eliseu, que trazia a revelação da parte de Deus, até mesmo daquilo que o rei da Síria pensava ali e falava no teu quarto de dormir. Nós temos que entender que Deus, ele traz a revelação para que isso promova o bem-estar do homem, e não somente, eu não estou falando do bem-estar segundo o conceito social, não, eu estou falando da saúde espiritual, da saúde da alma, da saúde e da integridade física, do livramento, entre tantas outras coisas, para promover a edificação e do povo de Deus e a glória do nome dele. Então nós vamos ver ali também o contexto de Daniel. Daniel viveu experiências extraordinárias. No capítulo de número 2, Nabucodonosor tem um sonho, ninguém traz a revelação, ele ainda impõe que os magos deveriam trazer não somente a revelação, mas também contar o sonho, e como ninguém tinha conseguido, ia todo mundo morrer, mas ali Deus coloca diante de Daniel o desejo de buscar a face do Senhor. Ele convida os seus amigos, seus companheiros para pedirem misericórdia ao Deus do céu. Sim, é sempre importante nós buscarmos a revelação do Senhor. Nós temos companheiros de oração que assim vão clamar por misericórdia, e Deus vai trazer, veja bem, até mesmo aos astrólogos, até mesmo aos encantadores caldeus, Deus vai promover livramento. Tem bênçãos que Deus vai trazer para nós e que vão alcançar até mesmo aqueles que não servem, mas que quando isso acontecer, todas essas pessoas vão ter de glorificar o Deus de Israel, sim, o nosso Senhor que se manifestou. E ali Daniel, chamando a Misael, Ananias e Azarias, os seus companheiros, para orar, Deus então foi revelar não somente o sonho, mas também o discernimento do sonho. O mistério foi revelado a Daniel numa visão à noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu, se apresentou diante de Nabucodonosor e trouxe o discernimento. Eu tenho até aqui um contexto que eu gostaria de abrir na Bíblia Sagrada, que fala no livro de Daniel, capítulo de número 1, nós vamos ver desde o versículo de número 4, está escrito, olha, que eram jovens que não se encontrassem defeito, jovens bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, instruídos no conhecimento, conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. Ainda o 17 diz: quanto a estes 4 jovens, está falando, de Ananias, de Misael e de Azarias, junto de Daniel, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todo aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões
e sonhos. Veja bem, Daniel era alguém diferenciado, recebeu um dom da parte de Deus. Aqueles jovens receberam dons, mas Daniel recebeu uma porção ainda maior, porque Deus o haveria de usar com fim específico, no momento específico, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, queria trazer a revelação de Deus para um momento. É interessante que Daniel, ele teve a revelação do sonho, e lá no capítulo de número 4, outro sonho de Nabucodonosor acerca da árvore, Daniel traz também o discernimento. Daniel é aquele que vai ler o que está escrito, mas antes já mudou, já era o neto de Nabucodonosor, estava festejando com as coisas da casa do Senhor lá na Babilônia, usando para glorificar os deuses estranhos dele, e ali Deus escreve na parede e ninguém tem o discernimento, né? E então mandam chamar Daniel e ele pergunta: és tu o mesmo Daniel? Passou muito tempo, mudou impérios, a sabedoria de um homem que impacta impérios, nações inteiras, mais de 120 nações impactadas pela sabedoria de Deus, que agraciava a um homem, no caso Daniel. E Daniel nem responde ao rei, ele simplesmente vai trazer o discernimento do que está escrito, o conhecimento, a revelação do que está na parede. Mené, mené, tekel, farsim, pesado foste, achado em falta, e hoje o teu reino te será tomado e colocado nas mãos de outro. E assim aconteceu, porque no mesmo dia a Medopérsia invadiu e caiu a grande Babilônia. Olha que coisa interessante, mas Daniel, ele foi livrado, ele era alguém que teve a revelação de Deus, porque recebeu sabedoria e visões de Deus, revelação em sonhos no capítulo 2, sonhos no capítulo 4, no capítulo 5, essa questão das palavras escritas pelas mãos de Deus na parede. Depois já com Dário, outro império, Império Medo-Persa, foi à cova dos leões e o Senhor falou com ele que nele havia sido achado inocência, e ele pôde compartilhar isso com o rei, né? Porque ele havia sido livrado dos leões. Daniel recebe revelações extraordinárias acerca das coisas do fim. Um homem que em toda a sua trajetória ele foi um homem que esteve ligado a Deus e que influenciou as pessoas por intermédio da sabedoria de Deus, influenciando, mostrando a grande glória do Senhor. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele manifestava a sabedoria dele e a sabedoria de Deus em diversas situações. A Paulo foi revelado o Cristo ali no episódio de Damasco. A Pedro foi revelado a glória de Deus enquanto ele era tirado, né, lá da prisão pelo anjo. Deus falou com ele também no momento em que ele estava orando, quando trouxe a revelação de que ele não faz acepção de pessoas, de modo que através daquele episódio dos animais que ele deveria matar e comer, Deus não faz acepção de pessoas. E na sequência, homens enviados da parte de Cornélio o chamavam, e ele assim iria pregar aos gentios, e o Espírito Santo iria descer sobre toda aquela casa, as pessoas que estavam ali. Deus se revelou de diversas formas. O próprio Pedro, né, ele viveu uma experiência extraordinária quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E ele, cheio do Espírito Santo de Deus, fala: tu és o Cristo. Mas aí que tá, nós temos que entender que nós, enquanto seres humanos, enquanto estivermos neste corpo, nesta carne, estamos suscetíveis a erros, e por isso precisamos tomar muito cuidado, vigiar muito. Para quê? Para que, como Paulo falou, nós não venhamos a dar lugar ao diabo. O mesmo Pedro que foi usado, cheio de Deus, falou que Jesus era o Cristo, ele também, dando lugar ao diabo em suas palavras, ele quis que Cristo negasse a obra que iria fazer na cruz. E o próprio Jesus, ele, entendendo aquela situação, ele repreendeu Satanás, que estava falando por intermédio da boca de Pedro: para trás de mim, Satanás. Sim, o Senhor, ele mostra para nós que nós precisamos buscar esse dom de ciência para entendermos como que as situações
estão acontecendo e também assim saber a vontade de Deus para cada uma das situações. Além do dom da palavra de ciência, né? Nós vamos ver o contexto ali do livro de Atos dos Apóstolos. É terrível isso. Deus mostra a Pedro, ainda Pedro, traz a revelação do engano que Ananias e Safira queriam promover desnecessário. Não precisavam vender nada, não precisavam doar nada, e doando podiam doar o que quisessem, mas não precisava mentir. E ali os dois se unem numa mentira e vão mentir, não para Pedro, porque o próprio Pedro vai falar que eles estavam mentindo contra o Espírito Santo, e Deus trouxe uma palavra de ciência, uma revelação que fez Pedro entender aquela mentira. E infelizmente aqueles homens no Novo Testamento, na dispensação da graça, foram mortos porque mentiram contra Deus, mentiram contra o Espírito Santo. Então a palavra de ciência, ela não é adivinhação, ela não é para você saber dos defeitos, dos pecados dos outros. Não, é um conhecimento concedido de uma forma sobrenatural da parte de Deus, para que isso venha de uma forma ou de outra promover uma proteção da igreja, promover a edificação da igreja, ajudar aos irmãos. Além do dom da palavra de sabedoria, da palavra de ciência, nós temos aqui, conforme o tópico 3, o dom de discernimento dos espíritos. Sim, o dom de discernimento dos espíritos, que aparece como uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem da natureza das manifestações espirituais. Da origem e a natureza das manifestações espirituais. Sim, não é todo espírito que vem da parte do Senhor, não. Infelizmente não é assim, né? E nós precisamos aprender a discernir e a julgar. Essa palavra julgar hoje coube um peso muito grande, porque os irmãos distorcem o versículo, não julgueis para não ser julgado. Não é isso. Lá em Coríntios mesmo, Paulo vai falar para aqueles irmãos que deveriam julgar as causas uns dos outros, que havia ali naquele povo líderes, homens sábios com o Espírito de Deus, que tinham capacidade para julgar, de modo que eles não deveriam se julgar entre os gentios, né? Então, existe uma palavra, essa palavra, né, conforme o próprio texto lá de 1 Coríntios 14, 29 vai dizer: falem 2 ou 3 profetas e os outros o julguem, no sentido de que nós temos que examinar e os outros examinem e os outros tenham discernimento, os outros possam buscar entender. Sim, por quê? Porque nem todo espírito vem de Deus. Existe uma manifestação espiritual, existe uma revelação que pode vir de Deus, existe uma revelação que pode vir do homem e existe uma revelação que pode vir do diabo. Existem os sonhos que vêm de Deus, os sonhos que vêm do homem e os sonhos que vêm do diabo. José teve sonho e o sonho se repetiu. E Deus confirmou ali. Nabucodonosor teve o sonho e outra vez teve o sonho novamente. E Deus estava falando com eles, mas tem sonhos que são da natureza humana, podem falar das minhas angústias, das minhas tristezas, das minhas aflições, né, dos meus desejos, das minhas preocupações, da minha saudade, ou até mesmo porque eu comi demais, fiquei com barriga cheia e sonhei. Sim, existe o sonho do homem, mas também existe o sonho do diabo, e às vezes ele manda setas e dardos, e Deus às vezes permite até para que nós venhamos a saber como que ele quer atuar contra as nossas vidas, ou até mesmo quando ele vai nos oprimir. Muitas das vezes existem coisas que vêm na nossa mente e que não procedem de Deus, e nós precisamos discernir aquilo que não é de Deus para que nós possamos repreender em nome de Jesus. O nosso Senhor, ele é o mesmo Deus que cura. Sim, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Nós precisamos crer que o Senhor, ele liberta e transforma as almas. Então, em nome de Jesus, nós podemos repreender as atuações de espíritos que não vêm da parte de Deus. E o que seria essa palavra discernimento, né?
palavra aqui que aparece como diacrise, ela que está no strong como habilidade de discernir, de julgar, né? Ela vem de diacrino. E o que é diacrino? Separar. Para quê? Para fazer a distinção. Você vai pegar algo aqui e vai separar e vai fazer uma averiguação específica sobre o que é aquilo. Para quê? Para aprender. Você vai aprender a discernir, você vai aprender a julgar, você vai aprender a ponderar, a colocar na balança a partir da habilidade. À medida que você está lidando com as coisas da vida, você vai aprendendo como lidar cada vez mais com elas para saber a diferença. Diferença do que? A palavra diz que nós precisamos fazer e saber fazer a diferença entre o santo e o profano. Sim, fazer a diferença. Para quê? Decidir. Para quê? Determinar o que é bom, determinar o que não é, determinar o que você quer, determinar o que você não quer para a sua vida, né? Fazer a separação entre o que é santo e o profano. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. Quem está se sujando, que se suje mais. Você que precisa entender de onde você saiu, entender onde você está, decidir, sim, hoje, faça uma decisão na sua vida, renuncie tudo que for necessário, que Deus te dê discernimento para que você entenda a real estado em que você está, para que você faça uma escolha e assim, por intermédio da palavra, seja guiado por ela para fazer uma escolha para onde você está indo, e que você possa ir cada vez mais guiado pelo Espírito Santo de Deus rumo ao céu. Decidir numa disputa. Tem uma disputa, Diego? Tem, é uma luta da carne com o Espírito. Paulo falou em Gálatas capítulo de número 5. Tá lá. Sim, fugir de alguém. Fugir de quem? Do velho eu. Fugir de quem? De alguém que vai te conduzir ao pecado. Fugir de quem? De alguém que vai falar mal dos outros. Você está escolhendo, você está julgando situações que podem acontecer, examinando, refletindo, pensando, ponderando, para que você possa fugir da aparência do mal. É claro, nós temos que fazer isso, desertar do mal, do pecado, do mundo. Sim, e para isso nós precisamos nos separar de todas essas coisas com um espírito hostil. Diego, a hostilidade nunca é bom. Você precisa fazer guerra contra o pecado. Jesus falou que depois de João Batista o reino dos céus é conquistado à força, e isso também está relacionado a diacrino, a um discernimento. Para quê? Para você se opor à carne, opor ao mundo, opor ao diabo, lutar. Sim, eu já falei, eu vou esburrar a minha carne, né? Assim Paulo falava, o atleta em tudo disciplina. Nós estamos numa constante luta, uma disputa, não uma disputa contra ninguém. Você não está entrando numa porfia, mas você está dia após dia sendo colocado como um troféu, mas escolhendo a Deus e lutando para permanecer nas coisas de Deus, contendendo contra o mal, está em divergência consigo mesmo. Isso aqui é muito interessante. E aí a gente vê que esse diacrino, que esse julgamento, que esse discernimento, ele vai me convidar a eu me contestar. Ele vai me convidar a hesitar e a duvidar e falar para mim mesmo: Diego, será que você é isso tudo que você fala? Isso tudo que você mostra? Isso tudo que você pensa de você mesmo? Romanos capítulo de número 12, o texto vai dizer que não pense o homem mais do que deve sobre si mesmo. Sim, nós temos que sempre nos questionar, duvidar de como nós estamos, sempre batendo no peito como Paulo fazia: eu sou o pior de todos os pecadores, entendendo que é a graça que nos sustenta e que ainda que nós achamos que estamos bem, nós precisamos sempre melhorar. Sim, sempre colocar a palavra como espelho, para que assim nós venhamos ver as nossas imperfeições, colocando ali, vendo eu comigo mesmo, mas principalmente eu com a palavra, com aquilo que eu deveria ser na palavra, e buscar um discernimento para tentar entender quem é que está me influenciando. Será que é o mundo? Será que são espíritos malignos? Ou será que é o Espírito Santo de Deus que tem me conduzido pela palavra do Senhor?
buscar discernimento para sermos pessoas melhores, sim, para que assim nós possamos dar bom fruto, fruto de arrependimento, fruto de justiça. E Jesus mesmo falou em Mateus 7, de 15 a 20, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos vocês o conhecerão, por seus frutos o conhecereis. Não tem como dar abacaxi no pé de manga, não tem como dar a maçã no espinheiro. Não, eu estou conjecturando, mas talhar pode-se colher uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não, a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus, ele nos convida a sim analisar os frutos das pessoas, para buscar ter discernimento, para buscar observando na vida das pessoas, tentando entender a vida cristã que elas levam, até mesmo para a gente ver se tem uma coerência com aquilo que ela está falando, né? Buscando ter discernimento em tudo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, versículo de número 1, Pedro falou dos falsos profetas, Paulo falou a Timóteo dos falsos profetas, Judas escreveu sobre os falsos profetas, Paulo ainda falou aos Filipenses sobre os falsos profetas, sobre os falsos obreiros, sobre os cães, os homens dos últimos tempos. Nós precisamos entender. O próprio Jesus falou que nós seríamos como ovelhas entre lobos, e para isso nós precisamos muito de discernimento para entendermos aonde nós estamos, da onde nós saímos e para onde nós estamos indo, né? Sempre lembrando que tudo é dele, por ele e para ele, e que em tudo o nome dele é glorificado. O nome do Senhor, ele é glorificado em tudo, e nisso conhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Sim, se está glorificando a Deus, se está reconhecendo a Cristo, se está reconhecendo a glória de Jesus, se está em concordância com a palavra do Senhor, é de Deus. Nada daquilo que for contra a palavra do Senhor não é de Deus. Paulo ainda fala, se alguém trouxer outro evangelho, que seja, nem que seja um anjo, seja anátema, amaldiçoado. Esse aqui é a maior de todas as revelações. E Deus sempre há de nos trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento e discernimento dos espíritos, que está em coerência com a sua palavra, com a revelação que ele deixou escrito, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse aqui é o verbo que se fez carne, está registrado. A palavra do nosso Senhor Jesus, ela é a verdade. E o Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Então nós precisamos de discernimento para não sermos enganados. A conclusão diz que a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Que Deus te dê discernimento, que o Senhor te revele, te dê uma palavra de conhecimento e que em tudo você tenha sabedoria no seu pensar, no seu falar, no seu agir. Seja guiado pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, que Deus te abençoe e que Ele te conceda dons para que em tudo você possa também, junto da igreja, ser edificado e possa marchar firme, alegre, louvando, bendizendo o Senhor, mesmo em meio a dificuldades, lembrando que em breve Ele volta para nos buscar. Curta e compartilhe essa aula, deixa o seu glória a Deus, manda para todo mundo nas suas redes sociais e nós nos vemos na semana que vem, se o Senhor permitir. Tenha um bom final de semana.